Continuação da história, filhas. E agora chegou na parte que eu queria da história. Agora o bagulho fica louco. Aí, beleza. Vou dar uma resumida na primeira 1 hora ali do baile. Tava tudo sossegado, o João atendendo. O combo tinha chegado, todo mundo tinha dividido um combo, tinha chegado na mesa. Tava eu, Luísa, Paula, a amiga da Carla que namora, o amigo do João. O André não tinha chegado ainda, o André. Nem o Diego, nem os outros amigos do João, que eram os que andavam tudo junto com o Léo. Eles não tinham chegado ainda. Mas uns moleques do futebol tinha chegado também. Tava a Rafa, o marido dela. Uma amiga da Carla que chegou também. Então tava mó galera, gente. Todo mundo na adega do João, fora o povo que eu não conhecia, que também tava, pegou mezanino. Enfim, muito legal. E aí, agora que começa. Primeira coisa que eu vou contar pra vocês. Vocês lembram que tinha uma adega lá perto? Então, a menina que atendia lá na adega, eu achei que ela era mulher do cara. Só que pelo que eu entendi, o cara era dono. Era uma adeguinha assim, gente, pequenininha, que era na onde nós comprava bebida antes, que eu falava assim, o João tava do meu lado na fila, nessa adega. A adega que eu ia no baile, perto da borracharia, pronto, essa adega. E tinha uma menina que trabalhava lá. E aí essa menina veio, ela passou assim, ela veio com troco na mão. Troco não, ela veio com nota na mão. E eu vi ela passando e eu fiquei assim, aí eu, nossa, conheço essa menina de algum lugar. E fiquei olhando pra onde ela ia. Ela chegou no caixa e falou assim pro João, e aí, Lobo? Aí o João, e aí, suave? Aí ela, consegue trocar pra mim esse aqui? Aí ele, poxa, não sei se tem aqui no caixa, vou ver se eu tenho na minha carteira, né? Aí eu fiquei assim. Aí eu já falei pra Rafa, e eu virei e eu falei, quem é essa menina? Aí a Rafa olhou, sei lá. Aí eu, Carla, vem aqui. Aí a Carla veio, eu falei, quem é aquela menina ali? Aí a Carla é a menina que trabalha aqui na adega daqui, mais pra frente. Que nós ia lá, que nós ficava lá, quando os moleques estavam aqui. Lembra que nós ficávamos na frente da adega e tal? Lá. Você não lembra dela? Eu falei, lembro. Aí eu, oxe, o que ela tá falando com o João? Aí eu vi que o João abriu a carteira dele, tirou o valor e trocou pra ela, né? Aí a Rafa, acho que ela tá pedindo troco. Tipo, pediu pra ele trocar. Aí eu falei, tá, mas em qual momento? Qual foi o momento que eles começaram a se falar? Tipo, ela veio aqui sozinha, foi falar direto. Qual foi o momento? Aí a Rafa, Vitória, a adega do João tinha som também, mas não dava pra ouvir, porque a Saveiro que tava na frente era tão alta, mas tão alta. E, mano, tava começando a lotar, tava começando a virar baile de verdade. E aí, beleza. Aí nessa, vocês lembram o menino que ficava na adega de baixo? O João mandou fechar 1h30, 2 horas a adega de baixo pro menino subir pra de cima. Porque o menino ia trabalhar. O menino não trabalhou de dia, o João, se eu não me engano, contratou outro menino pra ficar na parte até meia-noite e o menino foi pra de baixo. Só que aí a de cima, mano, tava pocando, tipo, cheio de gente. E aí o João preferiu que ele subisse pra poder ajudar em cima, porque senão o João não ia curtir o Natal, o João ia ficar só lá atendendo. E por ele tava ótimo, porque ele tava super feliz. Ele colocou 3 televisão, assim, também, aí tava passando o clipe, mas não dava pra ouvir, porque a Saveira era muito alta. E tava tipo, bum, o som estrondando. Enfim, detalhes. E aí eu sei que eu virei pra Carla e falei assim, pra Rafa, quer dizer, eu falei assim, tá, mas em qual momento, né? Aí ela pegou, valeu, que não sei o que, saiu. Aí eu fui lá. Aí a Rafa já assim, meu Deus. Aí eu fui lá, né, na hora. Aí eu peguei, cheguei assim no balcão, aí ele tava atendendo uma pessoa, eu esperei ele terminar de atender e ele começou a fazer as coisas do atendimento. E aí nisso o marido da Rafa ajudando, o marido da Luísa ajudando e o André e o Diego, eu falei, cadê o André e o Diego? Aí ele falou que tava comendo e já sobe. Aí beleza. Aí eu peguei e falei assim, sua amiga? Aí o João, quer? Aí eu, a sua amiga, aquela menina?
Aí ele, que amiga? Aí eu, a que veio aqui, acho que veio pedir troco, né, pra trocar. Ajudou ela. Aí ele, chapando vida, e foi entregar o bagulho que o cliente pediu. Aí ele atendeu outro cliente, foi fazer de novo. Aí eu falei assim, ué, ouvi? Aí ele, viu o quê, doida? Aí eu, gente, a menina veio aqui, pediu pra você trocar o valor e vocês conversaram. Eu vi que vocês conversou. Aí ele, ela é da adega ali da frente, tu nunca viu ela? Eu falei, tá, em que momento vocês viraram amigos? Que momento tem essa intimidade pra vir trocar aqui? Ele, ué, aqui é um comércio, vida, aqui todo mundo vai vir pra trocar mesmo. Aí eu falei assim, tá, mas eu tô perguntando qual momento você conheceu ela. Aí ele, conheço ela já faz uma cota. Aí eu fiz a pergunta que eu nunca deveria ter feito. Já ficou com ela? Ele começou a dar risada. Aí eu assim, tô te perguntando, já ficou com ela? Aí ele foi atender o cliente. Aí ele pegou e falou assim, já. Falei, entendi. Aí fui pra sair assim, ele, vida, que não sei o que. Ignorei ele e saí andando. Já ficou com ela e tava na maior amizade, entregando o troco. Ele não tinha no caixa o troco. Ele pegou da carteira dele e trocou pra bonita. Aí eu cheguei lá e eu falei assim, ele já ficou com ela, pra Rafa e pra Carla, né? A Carla tava do lado da amiga dela assim. Aí eu cutuquei ela assim, eu falei, ele já ficou com ela. Aí a Carla, já? Eu falei, ele acabou de me falar. Aí a Rafa, como pode, né? Mulher sabe de longe, mano. Aí eu, Agora eu quero saber qual foi o momento, porque assim, ele ficou aqui várias vezes, né? Qual foi o momento que eles criou essa intimidade dela vir aqui? Porque ele trocou ainda do bolso dele, tá? Ele não trocou do caixa ali, ele trocou do bolso dele. Ele foi, pegou a carteira dele, abriu e trocou o valor. Aí a Carla assim, vixe, eu falei, pois é, meu amor. Aí quando a gente olha pro outro lado da rua, quem a gente vê? Luciana. A Carla assim, Vitória, olha quem cutucou eu assim, Vitória, olha quem tá ali. Aí na hora que, bem na hora que eu tava falando sobre isso do João, ela cutucou, Vitória, olha quem tá ali. Aí na hora que eu olhei, eu falei, quem? Aí tinha um monte de gente, o baile lotado. Aí eu olhei assim, eu quem? Aí na hora que eu olhei, meu Deus, ela tá imensa. Aí eu olhei assim, meu Deus, a porpeta. Aí a Carla, a porpetinha, gente. Olha lá, Rafa. A gente olhando como se fosse... Eu falei, que pecado. Aí a Rafa, quem, gente? Aí eu, a Luciana, tu não conhece a Luciana? Aí ela, que Luciana? Aí eu, menina, olha ali. Ela, ela não namora o fulano? Aí falou o nome da... Aí eu falei, pelo jeito terminou, né? Porque ela tava marcando de ir pro rolê com a Laísa. Agora, o que ela tá fazendo aqui? Quando a gente olha pro lado, quem tá do lado da Luciana... Gente, parece que se juntou pra apanhar, porque assim... Quem tá do lado da Luciana? Fernanda. Vocês acreditam? Ainda com um vestido horrendo. Ela tava com um vestido, gente, que era um X no meio de tudo, do vestido inteiro. De cima a baixo, era um monte de xizinho, assim, ó. E aí chegava aqui na parte do... Era do lado o X, e aí pra você usar esse vestido, você tem que usar sem nada, né? Eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Vocês acreditam? A Fernanda do lado da Luciana, do outro lado da rua, na frente do paredão. Aí tava com um moleque, foi as pessoas que eu consegui ver, né? Aí eu falei, tem mais alguém? Aí ela, aquelas meninas que tava na casa da social, tudinho tá lá. Sabe quem tava junto? Laísa. Sabe quem tava junto? Irmã do Diego. Eu falei, não é possível que elas veio pra cá. Porque assim, gente, o João, ele é muito conhecido. No Natal, vem muita gente de fora pro morro. E gente que às vezes nem vai pro baile durante um ano, vai no Natal. Então o baile lota. Mas assim, o João já é muito conhecido. Então assim, mano, todo mundo que conhecia ele no morro tava no padega dele. Todo mundo.
entendeu? Então, assim, o bagulho tava pocando, mano. E ele sabia que ia ser desse jeito porque ele já tava fazendo a maior divulgação e tal. Tava todo mundo muito ansioso. Os amigos ajudou, né?